meus queridos, bom dia, ou né, um bom estudo para você, seja lá no horário que você estiver fazendo esse estudo, né? Muitas vezes agora, nesses novos tempos, nesse novo normal, muitas vezes a gente se organiza e faz as nossas coisas, muitas vezes em horários diferentes, né? É uma forma da gente estar se adaptando a essa nova situação que está aí, né? Mas a todos vocês, eu desejo um ano abençoado, um ano de muito crescimento e que, acima de tudo, a gente possa prosseguir firmes na nossa fé. Desafios? Muitos desafios. Problemas, dificuldades, sim. Mas em Cristo nós somos mais que vencedores. E Ele tem sempre o melhor para o seu povo, né? A gente está vivendo um tempo em nossa igreja em que a gente tem um desafio muito grande. E mais do que nunca, nós precisamos estar unidos, em harmonia e em sintonia, né? E eu espero que, apesar de todas as nossas diferenças, é um grupo muito diverso, mas que a gente continue juntos, né? Com as nossas metas, com os nossos propósitos, com os nossos sonhos, né? Porque são sonhos que são acalentados, que estão dentro dos nossos corações há muitos e muitos anos, né? E orações são feitas há muitos e muitos anos, né? Por esses sonhos, por um templo, por um local, e que em momento algum a gente desanime, e que seja para a honra e glória de Deus, né? Hoje nós temos a lição de número 15, e essa lição tem como tema perigo à vista, e está em Colossenses 2:23, o nosso tema, o nosso versículo-chave. Colossenses 2, versículo 23, diz assim: tais coisas, com efeito, têm aparência de sabedoria, como culto de si mesmo e de falsa humanidade e de rigor ascético, todavia não tem valor algum contra a sensualidade. E aí, meus queridos, Paulo, escrevendo a essa comunidade, a comunidade de Colossos, ele vai abordar 3 situações. Primeira situação que ele vai abordar aqui é o legalismo. O que é o legalismo? Naquela época, né, eles estavam tentando colocar naquela comunidade ali de Colossos essa teoria que era, né, abstinência de alimentos, né, que eles continuassem com aquela abstinência de alimentos, aquela coisa de não comer alimentos impuros, ditos impuros, e observar certos dias, né, guardar certos dias. E os judeus, eles tinham o hábito de guardar 3 datas muito específicas. Quais são essas datas? A Páscoa, Pentecostes e a festa dos tabernáculos. E aí Paulo vem e fala o seguinte: olha, cuidado com esse legalismo. Em Cristo, nós somos novas e novas criaturas. Essas coisas vocês têm que deixar para trás. Ele é agora o foco da nossa vida. Então não fiquem presos a essas situações, não fiquem presos em guardar e não comer determinados alimentos, em guardar dias, em fazer isso ou não fazer aquilo. É uma nova vida, é um novo tempo, né? Paulo fala dessas questões aqui. Isso é que a gente chama de legalismo, preso a pequenas regrinhas, a leis. E principalmente aqui, ele fala da questão do sábado. E aqui ele fala o seguinte: meus queridos, sábado está ligado à antiga aliança, está ligado ao Antigo Testamento, o tempo hoje é outro. Cristo, quando veio, ele em nenhum momento ele ordenou isso. Por que vocês estão presos a essa situação, em guardar o sábado? O que ele fala é o seguinte: o que a gente tem que ter é um dia separado para reunir, para congregar. Mas não tem que ter o sábado propriamente dito. E aí essa primeira questão que ele chama de legalismo. A segunda questão que Paulo vem falar aqui
é a questão do misticismo, né? E essa questão do misticismo é aquela questão das intuições, dos sentimentos, dos pressentimentos. Paulo fala assim, Paulo vem e fala, cuidado com isso, né? Cuidado com esses sentimentos, com esses pressentimentos. Isso não faz parte mais desse novo tempo que a gente está vivendo. Em Cristo não há essas situações. Ele é a razão das nossas vidas, dos nossos sentimentos. Então não fiquem preocupados com essas coisas. E aqui Paulo vai abordar uma terceira situação. Meus queridos, é interessante essa questão aqui. É o que a gente chama de ascetismo. O que quer dizer essa palavra? Limitação, restrição. E aqui em Colossenses, nesse capítulo que a gente está lendo, ele fala e ele aborda o seguinte: olha, essa coisa de não manusear, não tocar, não provar, vocês não têm que ficar presos a isso. Nós temos liberdade, nós temos consciência e nós temos liberdade em Cristo. Não fiquem presos a isso, não. Não fiquem nessa coisa de abster-se de determinadas situações. Vocês têm que ter liberdade e consciência para fazer o que é certo. Observar sempre o que é certo. E aí ele usa uma expressão que é reter a cabeça. O que quer dizer isso? Use a cabeça. Use a cabeça na sua conduta, no seu caminho, no seu dia a dia, que é uma forma que a gente tem de sermos pessoas o quê? Livres, aperfeiçoadas e principalmente santificadas. O que a gente tem que perceber, meus queridos, é que em momento algum a nossa conduta, o nosso procedimento, as nossas formas de agir, a nossa forma de agir, seja, né, um tropeço para o nosso irmão. Quando o irmão passa a escandalizar com as nossas atitudes, a gente tem que parar e pensar um pouco. É verdade? Procede isso que ele está falando? A gente tem que fazer sempre esse exame de consciência. É claro que a gente também não pode ficar preso ao que o outro pensa, em momento algum, né? Em momento algum a gente tem que ficar preso ao que o outro pensa, porque nós somos pessoas conscientes, nós somos pessoas livres e principalmente nós pedimos sempre Deus sabedoria. Mas o que a gente tem que sempre observar é o seguinte, que a nossa conduta seja uma conduta o quê? Limpa, transparente, e que através dessa nossa conduta a gente possa sempre falar o quê? Do amor de Deus, de Cristo, Cristo que veio para salvar, redimir, né? E mostrar um novo tempo para as nações. E é isso que Paulo fala aqui nesse capítulo, né? Nesses versículos, que não fiquem presos a situações, não fiquem presos a regrinhas, né? Não fiquem presos a não tocar, não provar, não posso fazer isso. Não fiquem presos a isso. Sigam adiante, sigam sempre adiante, sigam em frente. Sigam em frente como? Semeando. Semeando o quê? As boas novas. Nós temos em nossas mãos as sementes. Sementes que devem ser plantadas diariamente. Onde? Na nossa família, com os nossos amigos, com os nossos vizinhos, onde quer que a gente esteja. Meus queridos, Colossenses. Colossenses está aí. Vamos estudar essa carta, né? E vamos mais do que nunca pôr em prática o que Paulo está falando aqui. E aqui, meus queridos, vamos para o nosso período de oração, de intercessão e de entrega. Primeiro, vamos agradecer a Deus. Vencemos o ano de 2020 e temos 2021 com os desafios próprios de um ano em que continua essa pandemia, continua o isolamento social, continua as restrições, mas nós temos que seguir em frente. Em nenhum momento nós podemos parar nunca, né? A gente pode estar isolados, observando essas regras, esses protocolos, mas seguindo na prática daquilo que a gente tem em nossos corações.
Vamos agradecer pela vida. Vamos agradecer pela nossa igreja, Igreja Batista das Alterosas, e as demais igrejas. Nós temos outros irmãos de outras igrejas que fazem um estudo com a gente. Que Deus possa abençoar a cada igreja, aos seus pastores, aos seus ministérios, aos seus desafios. Meus queridos, nesse momento, eu queria colocar em oração, e a partir de agora, diariamente, né, eu lanço esse desafio para você, que vocês estejam orando diariamente pelo Adiel e pela Jussara. Esse casal agora está na direção espiritual da nossa igreja. Que Deus possa abençoá-los, que eles possam se sentir bem, protegidos e amados por nós. Eles vão precisar disso, meus queridos. Vamos demonstrar a eles carinho. Vamos demonstrar a eles muito carinho, tá? Vamos orar pelos nossos dízimos, pelas nossas ofertas. Vamos orar, meus queridos, né, para que as pessoas tenham oportunidade de fazer as entregas, de dizimar. Vamos orar pelas nossas famílias, mais do que nunca, né? As nossas famílias precisam estar fortalecidas, sempre firmes na palavra, né? Pelos nossos enfermos, nós temos pessoas que estão em enfermidade física, e nós temos em nossa igreja pessoas que estão passando por muitas tribulações, que elas estão precisando de nosso apoio, pessoas que estão se sentindo isoladas, muito sozinhas, muito tristes. Nós temos pessoas assim, meus queridos. Nós temos que orar, interceder e agir. Mais do que nunca, o nosso viver não possa ficar só em orar, mas agir. Entre em contato com um irmão querido. Mande uma mensagem hoje para um irmão querido, um irmão amado. Derrame sobre ele a tua bênção, né? Que Deus possa derramar sobre as pessoas bênçãos e bênçãos sem fim. Vamos orar pelos nossos ministérios, né? Pelas pessoas que têm aí desafios, muitos desafios, para que seja um ano abençoado, para que seja um ano de avanços. Meus queridos, vamos orar para que Deus traga no momento certo, na hora certa, um pastor para a nossa igreja. Que ele seja de acordo com o plano de Deus e que ele venha para liderar esse povo, mas que acima de tudo, que seja um projeto de Deus para a Igreja Batista das Alterosas. Vamos clamar diariamente por isso. Meus queridos, vamos orar por nós, pela nossa vida, para que Deus nos dê sempre sabedoria. Diariamente, vamos pedir a Deus sabedoria para que a gente continue avançando, caminhando. Eu desejo a todos uma boa semana, uma semana de desafio, sim, mas uma semana em que a gente possa caminhar, né? Sendo iluminados e protegidos sempre por Deus. A todos vocês, uma boa semana, um abraço. Por enquanto é um abraço virtual, mas eu espero que em breve a gente possa estar mais do que nunca juntos e juntos, se essa for a vontade de Deus. Deus tem sempre o melhor para as nossas vidas. Até breve com a Carta de Colossenses. Vamos seguir juntos, queridos, estudando a Carta de Colossenses. Até!
terra de Israel nem um ferreiro se achava, porque os filisteus tinham dito, para que os hebreus não façam espada nem lança. Pelo que todo Israel tinha que descer aos filisteus para amolar as suas ferramentas, a enxada, o machado, a sua foice. Versículo 22. Assim, no dia da peleja, não se achou espada nem lança na mão de todo o povo que estava com Saul e com Jonatas. Só Saul e seu filho as tinham. Senhor nosso Deus, nosso Pai, obrigado por estarmos aqui. Obrigado pela chuva que o Senhor nos dá para regar. Pedimos que o Senhor nos dirija conforme a tua vontade. Em nome de Jesus. Amém. Irmãos, vamos lembrar um pouquinho da história de Israel, né? Nesse episódio relatado na Bíblia, nessa fase da história. Samuel já estava avançado em idade, diz a palavra de Deus que ele já estava com seus passos lentos, o cabelo branco, e o povo queria um rei. E o povo começou a olhar para as nações vizinhas. E os filisteus tinham um regime monárquico. E eles colocaram em segundo plano a vontade de Deus, em buscar a vontade de Deus. E vendo entre os seus um homem de porte físico avantajado, grande, bonito, um homem que teoricamente poderia ser um grande soldado, um homem preparado para a guerra, colocaram o plano de Deus em segundo lugar e escolheram, por vontade humana, Saul. Mas não era o plano de Deus. Mas ainda assim Deus permitiu. É esse que vocês querem, é este que vocês escolheram. E Deus permitiu para que o povo também aprendesse uma lição. E por que essa lição? Porque o povo havia esquecido de todos os benefícios do passado. Desde Gideão, toda a libertação, o socorro que Deus tinha dado a eles. Saul começou bem, mas desviou-se da vontade do Senhor. Chegando a um ponto de consultar, inclusive, uma vidente para saber dela o seu futuro. E ela ainda assim confirmou que o futuro dele seria a derrota, a vergonha. Mas ele continuou afastado de Deus. E Deus ainda assim, com todas as dificuldades, preservou aquele povo, porque eles estavam também numa situação da topografia do terreno mais alta, mais protegida, enquanto os filisteus estavam numa planície mais próxima do litoral. Então eles tinham de avançar as montanhas, romper aquela barreira para atacar aquele povo. Estrategicamente, com a visão dos guerreiros, eles começaram a influenciar o povo a não trabalhar. E mandou avisar aquele povo que não afiasse as suas ferramentas, que não se preparassem para o trabalho. E o povo foi aceitando. E o povo parou de trabalhar. A Bíblia nos relata que chegou o tempo que eles não tinham lança, não tinham espada, não tinha enxada para a lavoura, não tinha foice. E cita nominalmente as ferramentas. Não é só questões de lança e de espada. Eles não tinham ferramenta porque não tinham também nem quem fizesse manutenção, nem quem as fabricasse. Às vezes a gente morando na cidade, a gente não sabe que no interior o pessoal precisa de fazer manutenção nas ferramentas. Precisa que seja restabelecido o corte, que a gente chama de amolar. Precisa de firmar o cabo, de refazer as ferramentas. E os filisteus os influenciaram
de modo que eles não tivessem. E aquele Saul, homem forte, de porte avantajado, um homem que, pela vista humana, era um homem preparado para a guerra, ele começou a ter medo. E Samuel havia ungido Davi como rei, colocado Davi. E ele começou a ter um ciúme violento de Davi, que era um guerreiro que se destacava. Podemos chamá-lo de um menino atrevido, mas determinado. Quando voltamos na história de Davi, nós vemos que ele lá, como um pastorzinho de ovelha, ele tocava a harpa, mas ele também afugentava os lobos e os leões. Não é normal uma tarefa do pastor. O pastor é sempre aquele cara calmo, aquela pessoa controlada, mas ele já tinha um instinto. Ele defendia lá as ovelhas que ele estava cuidando. Deus já estava preparando aquele pastor para assumir o povo. Mas o povo de Israel não estava nesse período da história buscando a orientação de Deus. Por duas vezes, Davi teve a chance de matar Saul, mas não fez. E o que acontece com o povo ou uma nação quando não se trabalha, quando não se afia a ferramenta, quando a sua capacidade de fabricar novas ferramentas se perde? Ele passa a ser um povo derrotado. Foi o que aconteceu com aquele povo. Se cada um dos irmãos quiserem fazer uma analogia com o que passamos no nosso país, eu sempre falo. Por isso a necessidade de nós dobrarmos os nossos joelhos e orar, interceder a Deus, porque é somente por Ele que nós não vamos entrar neste mesmo caminho de sofrimento, de submissão, ou como diz alguns aí, né? Uma nação submissa. Para manter os israelitas na escravidão, os filisteus, apesar de serem homens fortes, preparados para a guerra, não foi por meio disso que eles estavam mantendo, mas por meio da persuasão, da interferência. Irmãos, as táticas de Satanás não mudam. Nós, como povo de Deus, como igreja, nós também precisamos estar atentos para as influências, para as críticas que virão. Quando pessoas dizem que não confiam em nós, que não acreditam em nós, isso não pode nos afetar. Nós acreditamos em Deus, nós temos um Deus. Que cada um fique com as suas frustrações, com as suas derrotas, mas nós temos um Deus. Nós podemos trabalhar. E como Deus levantou no passado Davi, levantou Samuel, levantou Gideão, Ele também vai levantar obreiros para nós. Não temos dúvida disso. O que não podemos falhar é na nossa fé, na nossa confiança, que nós temos um Deus vivo, presente, verdadeiro e que nos ama. Amém. E que esta obra não é nossa, é dele. Essa igreja não é nossa, é dele. Mas que cada um de nós temos a oportunidade e podemos ser instrumentos nas mãos de Deus. Mas não seremos sozinhos, isolados, ou por confiar na habilidade de cada um de nós. E porque Deus
precisa de ferreiro? Porque o ferreiro sabe moldar a matéria-prima. Você já viu como faz uma ferramenta? Eu já vi. Eu posso até dizer que eu sei como que é, mas me manda fazer uma enxada simples para ver se eu consigo. Mas criticar eu consigo. Vocês já viram um ferreiro trabalhar? Talvez nunca viram. Hoje é diferente, que é tudo eletrônico, o equipamento controla lá, faz análise do material, né? Ajusta a temperatura, faz tudo. Mas sabe como que eles fazem? As espadas, faca, ferramenta, ele bate, ele leva no fogo e bate. Então no bater ele sabe, de acordo com o que está vendo, a força que ele tem que bater, aonde que ele tem que bater, como fazer. E não é teoricamente que se aprende a fazer. É fazer. Em Hebreus, capítulo 4, versículo 12, diz assim: porque a palavra de Deus é viva e eficaz, e mais penetrante do que qualquer espada de dois gumes, e penetra até a divisão da alma e do espírito, e das juntas e medulas, e é apta para discernir os pensamentos e intenções dos corações. Então é nesta palavra de Deus que nós temos que buscar orientação. E a nossa parte está em 2 Timóteo 2,15. Procura apresentar-te a Deus aprovado, como obreiro que não tem do que se envergonhar, que maneja bem a palavra da verdade. Acredito que todos nós já vimos crentes discutindo, dando desculpas, principalmente em época de eleição, de nova diretoria, por não poderem ou não estarem em condições de servir a Deus por inúmeros motivos, para qualquer atividade da igreja. Para os indispostos, deixar o ambiente familiar tornou-se incômodo, tornou-se às vezes motivo de murmuração, de resistência e de desistência. Ao meu ver, se esqueceram do quanto custou a cruz de Cristo. O preço que o nosso Senhor pagou para salvar cada um de nós. Irmãos, a bênção no servir. Eu ousaria dizer que não eram os irmãos aqui presentes que precisavam ouvir isso, mas aqueles que precisam realmente, nós não o alcançamos, porque também não estamos dispostos a ouvir. Mas a palavra de Deus nos exorta: crede no Senhor vosso Deus e estareis seguros. Crede nos seus profetas e prosperareis. Segundo Crônicas 20:20. Eu me lembro uma vez, quando estava preparando essa mensagem, naquela época, ainda na minha adolescência, ainda tínhamos cultos ao ar livre. E eu me lembro em um daqueles cultos que a gente participava na minha cidade, chegou um bêbado e perturbando. Na época, na nossa igreja, tinha um quarteto que cantava a capela, e era muito bonito. E ele perturbava muito, começou a perturbar muito. Quando o quarteto começou a cantar naquele culto ao ar livre, ele, totalmente embriagado, começou a cantar junto. E para os nossos ouvidos atrapalhava, mas o quarteto continuou cantando. Eu me lembro quando um senhor chamado Manuel Barbosa, era um dos diáconos da igreja,
aproximou-se daquele homem e colocou a mão no ombro dele. Aquele irmão Barbosa tinha 2 filhos que eram policiais, Daniel e Samuel. Eu me lembro muito bem, eu era adolescente e eles já eram jovens. E o que passou na minha mente? Talvez esteja passando na mente de alguns de vocês. Mas não foi isso que aconteceu. Eles saíram andando com aquele bêbado, tinha um bar na esquina, ele pegou um tamborete, todo bar tem tamborete, pegou 2 tamboretes, sentou ao lado daquele bêbado, encostou ele na parede do bar e ficou ao lado dele e ele ouviu a mensagem. E aquele irmão permaneceu com ele, cerca de 6 meses depois. Aquele bêbado era outro homem e estava sendo batizado. Somente a palavra de Deus, o Evangelho, faz isso. E é esse poder transformador que nós temos que anunciar. E é por causa desse poder de transformação que nós não podemos deixar de ter a visão do alto, a visão divina, o plano divino para tudo em nossa vida, inclusive para a nossa sucessão nos dias. Esse Deus foi quem andou sobre as águas através do seu Filho. Ele sabe quem andou. Foi por causa dele que as muralhas de Jericó caíram. Foi através dele que deu uma direção poderosa ao povo de Israel, embora o povo andou para um lado e para o outro durante 40 anos, mas chegou aonde tinha chegado. Nisso também precisamos compreender que o nosso tempo nem sempre é o tempo de Deus. Meus irmãos, eu quero deixar um convite, um apelo a cada um. Que estejamos todos juntos nessa mesma direção, conduzidos todos nós por este Deus maravilhoso. Mas nós precisamos trabalhar. Esse poder não anula as leis e as regras que ele mesmo criou. Porque senão não haveria motivo para tê-las criado. Eu me lembro de um certo jogador, e ele contava a experiência dele de quando ele foi para o time dele, que tornou um time campeão. Quando ele chegou naquele time, ele, embora na cidade dele, ele era considerado um grande jogador, quando ele chegou no time, todos eram melhor preparados do que ele. E quando ele chegou, ele era o pior, o mais fraco, o que tinha menos habilidade. Mas ainda assim havia um treinador que o escolheu e levou para lá. E ele pensou, ele não me trouxe porque era bom. Ele reconheceu que eu tenho um potencial. Então eu tenho que colar nesses caras para ser bom igual eu. E ele não era o maior do time. Ele não era o mais forte do time. Então ele pensou, eu só tenho um jeito de melhorar e poder ter o mesmo nível. Eu tenho que me superar fisicamente. E ele fazia e se esforçava ao máximo. Eu tenho que me superar. E a única forma vai ser no preparo físico. E ele conta que uma vez já no time, eles foram jogar em uma cidade e covardemente o time contrário colocou ele num hotel lá, o pessoal colocou que não tinha lugar de treinar. O hotel não tinha academia. Então que ele foi correr e se exercitar no asfalto. E o tênis dele acabou.
E que os colegas dele começaram a brincar e chamando ele, às vezes, hoje nós podemos dizer que é bullying, né? Mas brincadeira que na minha época a gente brincava mesmo um com o outro. E o tênis dele acabou e ele se esforçou. Os outros tiveram uma grande desculpa para não treinar. Não tem academia e não tem campo. É só o jogo. E ele treinou. E ele correu. E quando chegou no dia do jogo, na hora do jogo, ele foi o destaque do time. Aí apareceu quem elogiasse. Mas eles não comentaram o sacrifício e o treino que ele fez. E às vezes nós ficamos subestimando os amigos que estão treinando. Eu fico pensando, se chegar alguém causando problema, falando alto, dificultando, nós vamos preocupar com a irmã Santinha lá? Podemos preocupar, estar de olho e ajudar, mas ela se vira, ela sabe, ela faz isso todo dia. Nós precisamos confiar nas pessoas, nos nossos irmãos. Eu citei aqui há pouco que segunda-feira a Julinéia ficou até 10 horas baixando o programa. Ela sabe, ficou, mas sabe, que eu não sabia, eu não consegui. Ela fez. Mas nós precisamos de mais gente. Nós precisamos de mais trabalhadores. Em todas as áreas. Que sejamos, como o apóstolo Paulo, um homem pronto a viver e a morrer pelo Evangelho.